Então vamos lá, galera. Vamos gravar mais um vídeo. Hoje eu estou gravando sozinha, com participação da minha cachorra. É assim que ela fica, gente. Eu tô gravando e ela fica ali, ó. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu agradeço por ter vocês aqui, então já vai deixando o seu like aí, se inscreva para você não perder nada. Aqui nesse canal eu abordo diversos assuntos relacionados à psicologia, para que você consiga viver uma vida mais leve, para que você consiga lidar com situações que talvez sejam difíceis na sua vida. Então aqui vai ter conteúdo pra caramba, para você se aprofundar mais e se desenvolver melhor. Ui, quase que eu caí, gente do céu, meu Deus! Então o tema do nosso vídeo de hoje é como que a sua reação quando você ouve a palavra não. Como que você reage a esse tipo de palavra? Como que você lida? Que pessoa que você se transforma quando você escuta um não? Então aqui eu queria te mostrar de um jeito mais fácil 3 reações afetivas de que como reagimos quando escutamos a palavra não. E aí como que podemos nos questionar para entender, para conseguir aprender e a reagir de uma maneira mais saudável, de uma maneira com mais maturidade quando você recebe um não de uma pessoa que você gosta, de relacionamentos, de amigos. Será que é algo extremamente difícil para você quando você recebe aquele não? Que lá no fundo você gostaria de ouvir um sim, mas aí você acaba recebendo um não. Você é uma pessoa que demora para digerir isso? Você é uma pessoa que remói isso? Para você é como se você tivesse uma sensação de que para você é o fim do mundo? É algo que machuca? Principalmente daquelas pessoas que a gente ama muito, é algo que dói, sabe? Quando dói aqui no fundo da alma mesmo. Então fica dolorido aí por dias, por meses ou até anos. Eu acredito que alguém já passou por essa situação. Eu, inclusive, já passei por situações assim, de não saber lidar quando o outro fala não pra mim. E aí a gente sabe, né, quais são as consequências que isso podem ter na nossa vida. O que ela pode trazer na nossa vida quando a gente fica com raiva ou alguma frustração, quando a gente acaba recebendo não de certas pessoas. Então saiba que existem 3 tipos de reações afetivas quando a gente recebe esse não. Aí eu vou te explicar que sim, todo mundo pode passar por essas reações afetivas, só que aí vai depender de cada pessoa. Se essa pessoa ela fica presa nesse círculo, que você já vai entender o que é. Então, para que você consiga aí lidar com essas situações com mais maturidade, com mais leveza, para que você não fique remoendo isso por muito tempo. Então, é normal passar por essas reações afetivas, só não é muito saudável você permanecer nelas. E aí, eu queria dar um início primeiro, principalmente quando a gente ouve a palavra não em relacionamentos, dentro de uma relação. Como que você lida? Ó, a moto passando. E aí eu trouxe esse assunto especificamente mais em relações, então eu vou abordar como se fosse mais em relacionamentos amorosos, mas não significa que isso pode acontecer em relações de amizade, em relações familiares, no trabalho, mas para eu ter um embasamento, eu vou proporcionar na visão mais de um relacionamento amoroso para você entender como que você pode lidar com essa situação ao ponto de que quando alguém fala não, você se frustra, você faz birra, você fica daquele jeito, fica emburrada. Ao invés de ficar nessa situação, o que você pode fazer para sair disso? Vou deixar alguns questionamentos lá no final do vídeo para você refletir melhor, porque é refletindo todos os dias que você vai conseguir também saber o porquê que você é assim. Lá no final do vídeo vou deixar vários questionamentos, fica até o final para você não perder nada, para você entender o porquê que às vezes quando alguém fala não para você, você reage de uma forma que talvez você mesmo não gostaria de reagir assim, mas aí você acaba reagindo. E aí, quando você recebe um não, qual que é a primeira reação que você tem? É de não aceitar? Como que você reage? Porque normalmente quando as pessoas recebem um não, principalmente dos seus parceiros, elas falam assim:
Como assim essa pessoa me deu não? Eu amo tanto ela gosta tanto de mim. A sua mente, de certa forma, ela não aceita de forma alguma. E aí acaba virando um turbilhão de pensamentos e até assim, você não consegue aceitar que aquela pessoa ela te deu um não e que às vezes ela teve um motivo para aquilo. E muitas situações, tanto você quanto eu, a gente às vezes não está preparados para, de certa forma, ouvir um não. Mas dentro de um relacionamento, quando acontece isso, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é assim: por que será que essa pessoa ela me disse não? E a partir do momento que você recebe essa notícia, é como se o seu corpo, a sua mente, ela ficasse ali mandando sinais a todo momento. As suas emoções, as suas sensações, elas vão virando um misto ali que você não consegue identificar. E aí do tipo assim, meu Deus, por que essa pessoa me disse não? Como assim? Isso não pode acontecer. E aí você fica se questionando em relação ao fato da decisão da outra pessoa. Seja por um término de relacionamento, seja por um lugar que você quis ir e essa pessoa não quis, seja por algo que você queria que ela comprasse e ela não quis comprar, você não consegue lidar com o fato da pessoa dizer não pra você. Jéssica, como assim a pessoa ela não consegue ali ouvir um não? Parece que é uma coisa meio boba, né? Mas não é. Aí você vai entender por que às vezes isso acontece. Eu falo que nós, seres humanos, não queremos que as coisas aconteçam de outra forma. Às vezes a gente quer que aconteça daquele jeitinho que a gente quer. E aí, normalmente, o não nos remete à rejeição, principalmente dentro de um relacionamento, principalmente quando acontece términos. É como se chegasse sem avisar e às vezes ele acaba causando uma bagunça. De certa forma, a gente não está preparado para aquele não, dependendo ali da situação. É de uma forma que você não estava esperando acontecer, principalmente em relação à questão de términos. Às vezes a gente não está esperando isso acontecer e causa um impacto muito grande na nossa vida. E é normal a gente não conseguir lidar com a situação de imediato. É que em algum momento da nossa vida, esse não vai surgir, isso vai acontecer. Eu não digo só em relacionamentos amorosos, mas pode ser em diversas áreas da sua vida. Isso pode acontecer a qualquer momento. Receber um não é muito mais comum do que a gente pensa, ao contrário de certas pessoas que às vezes acabam recebendo muito sim durante a vida e aí quando ali começa a crescer, começa a lidar com situações da vida, ela vai aprendendo a lidar com a palavra não, ou muitas das vezes ela não consegue lidar com essa palavra. E aí a gente precisa aprender 3 níveis de reações quando nós passamos por alguma situação desse tipo. E aí como seriam essas reações afetivas? A gente vai passando por essas 3 situações. Só que vai chegar um momento que a gente vai passar, vai entender, vai compreender e vai aceitar e vida que segue novamente. O que acontece é que muitas pessoas elas ficam presas a essas 3 situações, elas não conseguem desenvolver. Elas fazem a primeira, segunda, terceira, volta de novo. Primeira, segunda, terceira, volta de novo. E qual seria a primeira reação de uma pessoa que recebe um não quando na verdade ela não estava esperando receber aquela resposta? A primeira reação afetiva é a negação. É isso mesmo. Sabe quando você começa a negar a realidade? Você cria uma realidade na sua cabeça, somente na sua cabeça, e você começa a não querer enxergar de fato o que está acontecendo ali. Aí você quer pensar que não, ele não disse isso. Imagina que a pessoa vai fazer isso daqui comigo. Imagina que a pessoa vai me deixar aqui esperando. Ela só tá confusa, às vezes ela não quer ir, amanhã ela já muda de novo. Você passa a não querer acreditar no que a pessoa te disse. E aí o que acontece? Você passa a buscar formas de enganar a si mesma, ao invés de aceitar esse não. Então, primeiro de tudo, você vai passar pela negação. A sua mente vai fazer com que você não queira lidar com essa dor nesse momento. Quando acontece fins de relacionamentos, a negação ela é o que vem ali com muita força. Principalmente relacionamentos que duram por muito tempo e aí depois chegam ao fim. Eu também posso colocar amizades nesses tipos de relacionamento. Um trabalho também, ele pode causar isso quando o chefe ou o patrão, enfim,
chega em você e fala que não precisa mais dos seus serviços, esse não, ele chega com muito impacto, ele chega com muita dor, porque a gente não está esperando. Essa é a primeira coisa, o que a gente vai fazer é negar esse não, é negar, é não querer aceitar, é querer mostrar pra gente que não tá errado, não é assim, eu não posso lidar com isso, eu não posso perder essa pessoa, enfim. A gente acaba negando quando uma pessoa ou alguém diz pra gente que não dá mais, que não dá certo, que não é não, e aí às vezes a gente acaba querendo criar situações na nossa cabeça para lidar um pouco melhor com a dor. Mas é normal passar por esse sentimento de negação. Depois do sentimento de negação, vem a culpa. E por que vem a culpa? Porque você começa a se questionar se o que você fez, de fato, você fez certo. Se dentro do seu relacionamento você não errou, você começa a se questionar o que foi que eu fiz, onde será que eu errei, o que será que eu falei, será que foi aquele dia que a gente saiu, que eu falei tal coisa, por isso que agora ele não quer mais? Será que foi naquela situação que eu cheguei no serviço, falei tal coisa, e aí as pessoas viram como algo ruim? Será que naquela amizade eu falei determinado assunto e a minha amiga não gostou? Você começa a se culpar, achando que a culpa é somente sua por essa situação estar acontecendo, porque daí você não consegue lidar, com a questão de ter recebido um não, e aí onde você começa a se questionar e até mesmo a se culpar por isso. E aí você fica martelando na sua cabeça que isso não pode estar acontecendo. Será que eu fiz alguma coisa que a pessoa não gostou? Será que foi semana passada, mês passado? Parece que vira um turbilhão ali de pensamentos e você fica tentando lembrar onde foi que você errou. É como se a culpa te proporcionasse uma sensação de que você não é capaz, mas ela acontece porque de alguma forma você ainda quer ter o controle da situação. Por fim, a gente tem a terceira reação afetiva, que é a raiva. Você acaba, culpando às vezes a outra pessoa, utilizando de vitimismo, às vezes você fala mal, começa a criar uma imagem, de que você é uma coitadinha, um coitadinho, ai que dó de mim. Nesse sentimento da raiva, você começa a passar e a jogar toda a culpa no outro, como se esse outro tivesse culpa de ter te dito não, como se toda a responsabilidade fosse somente do outro. E aí tudo que foi ruim foi por causa do outro, tudo que aconteceu, esse não que eu recebi, foi por culpa da outra pessoa. E aí você acaba pensando que você não tem a menor responsabilidade do que está acontecendo. Então essas situações que envolvem o não, quando você chega no sentimento de raiva, é porque dá a sensação de que, olha, eu não tenho culpa, a culpa é da outra pessoa por ela ter me falado não. Depois de todas essas reações, elas acontecem em frações de segundos aí na nossa cabeça. Então você não vai ficar um dia só na negação, no segundo dia você vai para a questão da culpa e depois para a raiva. Não, seja lá a hora que for, às vezes você está tomando banho, às vezes você saiu na hora de dormir, elas ficam andando ali sempre em conjunto, elas ficam em uma sintonia. É como se fosse um círculo. Negação, culpa e raiva. Negação, culpa e raiva. Eu fico nesse ciclo e aí eu não consigo sair. É um diálogo eterno na sua mente, se culpando, se negando. Às vezes não tem essa ordem, mas elas acontecem sempre em sintonia. Você não consegue se livrar disso. É como se você ficasse ali remoendo, e aí você não consegue compreender o porquê que você não aceitou. Sabe como que você consegue sair disso? Você tem que começar a pensar: de onde será que vem essa sua dor de receber um não? Por que é tão difícil para você receber? Será que é de agora? Alguma situação que aconteceu agora? Será que é algo que aconteceu lá atrás que você não soube lidar? Será que na sua infância, seus pais, seus cuidadores, eles não te ensinaram o real sentido da palavra não? Ou muitas das vezes você acabou que nem escutando muito essa palavra. Você não entendeu ali os limites. Às vezes seus pais não colocaram limites. E às vezes nem acabou utilizando essa palavra com você. E com os seus amigos, com o seu parceiro, como que é com os amigos? Quando eles falam, olha fulano, a gente não vai poder ir no lugar que você quer. Aí logo você já faz aquela cara. Como que você reage quando essas pessoas falam não pra você? E por que você reage dessa forma? Então quando você recebe às vezes um não em uma entrevista de emprego, como que você reage? Você fica ali relutando com aquilo todos os dias?
Ou você consegue se livrar disso, se libertar disso? Quando você passa a não lidar muito bem com esse não, para aí e pensa agora comigo. Você se recorda de alguma situação que aconteceu, que você não soube lidar com esse sentimento? Alguém aí da sua família te abandonou, seu pai saiu de casa, a sua mãe foi embora, seu irmão te deixou, seu namorado largou de você, aqueles dias ruins que talvez você vivenciou no colégio, no dia que você recebeu vários e vários nãos assim, de uma forma que parecia que nunca ia ter fim. Você se recorda de alguma situação que te marcou quando você recebeu pela primeira vez um não e aí você não soube lidar com isso? Talvez a rejeição ela já fez parte da sua vida também. E aí você não conseguiu elaborar muito bem ela. Ela acaba sempre te acompanhando. Às vezes isso está aí em você hoje, fazendo com que você não consegue enxergar formas para se libertar disso, para se enxergar a si mesmo com mais amor, com mais carinho e entender que existem situações que a gente vai se frustrar, mas é preciso a gente ampliar a nossa visão para ver o que a gente pode fazer diante daquela situação. Principalmente quando alguém te diz não. Como que você sai dessa situação? Você leva para si ou você consegue resolver e depois soltar? Quando sentimos também que fomos rejeitados, que fomos excluídos ou que fomos abandonados, a gente entende que talvez não é possível ser feliz. Por isso que muitas das vezes escutar um não causa um prejuízo danado aqui dentro da gente. E o fato das pessoas dizerem não nem sempre vai estar relacionado a você. É uma escolha que é de cada um. Talvez é a escolha dela. Não significa que é para você levar para o seu pessoal, é para você se culpar, é para você sentir raiva. Como que você lida com esses nãos? Será que você está lidando com a maturidade necessária? Escreve aí nos comentários qual é a sensação de quando você recebe um não, o que você sente? Você sente raiva, fúria, tristeza? O que você sente? Então não precisa se desesperar, não precisa ficar nesse ciclo, nesse diálogo da negação, culpa e raiva sem fim. Você consegue sair disso, não tem problema você passar. Quando acontecer alguma situação, Jéssica, aconteceu alguma situação, eu levei um não, comecei a sentir raiva, comecei a negar, comecei a me culpar, mas que na próxima semana, no próximo mês, você consiga sair disso, você consiga libertar, porque quanto mais você ficar nesse ciclo, pior vai ser para você. E pode ter certeza que existem nãos que eles vão ser essenciais para o nosso crescimento pessoal. Escreva aí nos comentários que sensação o não ele te traz, qual a situação que você já passou, que você não conseguiu lidar, ou se você conseguiu lidar com uma situação, como que você conseguiu sair disso. Escreve aí pra gente, compartilha para que outras pessoas consigam também aprender. O importante é que a gente consiga desenvolver muitos assuntos por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.